No ar, programa Vida Triunfante da Assembleia de Deus da Serra Oriental, Ministério de Belém do Pará. Direção, Pastor Jairo Freitas. Caríssimos irmãos e amigos que estão em sintonia da Mirante FM, carinhosamente, boa tarde. Vamos acertar aí o nosso reloginho. Em Monte Alegre são 13 horas e mais 30 minutos. A partir de agora, com muito prazer, com muita alegria, eu peço licença para adentrar no seu lar, pelas ondas do rádio, para lhes apresentar mais um programa Vida Triunfante, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Serra Oriental, Ministério de Belém do Pará. Pela infinita misericórdia de Deus, este programa é apresentado de segunda a sexta-feira, sempre neste horário. Você já sabe, o nosso objetivo, amigo, é falar de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque Ele continua salvando, curando, batizando com o Espírito Santo, libertando os oprimidos. E brevemente, sabe o que vai acontecer? Ele vai voltar, porque Ele prometeu. Ele disse: vou e voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E por falar nisso, onde quer que você esteja, de norte a sul, de leste a oeste, em qualquer lugar do planeta Terra, ligadinho conosco via internet, a todos vocês, aquele grande abraço e aquela calorosa saudação com a bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Prepare o seu coração, porque a pastora Sara Freitas está chegando para levar até você a primeira música evangélica do nosso programa. Olá, boa tarde na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós selecionamos uma linda música para você, Deus nos Detalhes, de duas irmãs que cantam maravilhosamente, Cristina Oliveira e Tângela Vieira. Esta bonita música nós vamos oferecer para a aniversariante de hoje. Eu estou falando da princesa Daniele Xavier Moura Lima. Nossa irmã está aniversariando hoje, é uma jovem que gosta de cantar, gosta de tocar e ama as músicas bonitas como essa que ela vai ouvir agora. Ela é uma integrante do grupo de louvor da nossa igreja Jeová Nissi, grupo de jovens e adolescentes, e hoje ela está no berço de ouro. Irmã Daniele, Deus continue abençoando você. Você continue sendo esta serva do Senhor Jesus Cristo, que ama adorar ao Senhor, cantando e tocando. É para você esta bela canção, Deus nos Detalhes, das cantoras Cristina Oliveira e Tângela Vieira. Canção triunfante. Eu te escolhi no ventre da sua mãe, te chamei, cuidei de ti nos mínimos detalhes, para que você vivesse as minhas promessas. Tracei o caminho, escrevi a história e te guardei. Em tempos tão difíceis, te desperto de novo, te levanto pra viver milagres. Faça um esforço,
Aqueles que ficaram pelo caminho precisam de você. Reaja, por favor, eu te chamei pra ser resgatador. Olhe para trás, pro teu passado. O tempo todo eu estava lá. Veja agora mesmo, você sendo falho, aqui também estou. O amanhã eu já cuidei de tudo, não se preocupe mais. Sou o mesmo Deus de ontem, eu sou teu Pai. Em tempos tão difíceis, te desperto de novo, te levanto pra viver milagres. Faça um esforço. Aqueles que ficaram pelo caminho precisam de você. Reaja, por favor, eu te chamei pra ser resgatador. Olhe para trás, pro teu passado. O tempo todo eu estava lá. Veja agora mesmo, você sendo falho, aqui também estou. O amanhã eu já cuidei de tudo, não se preocupe mais. Sou o mesmo Deus de ontem, eu sou teu Pai. Olhe para trás, pro teu passado. Você sendo falho, aqui também estou. O amanhã eu já cuidei de tudo, não se preocupe mais. Sou o mesmo Deus de ontem, eu sou teu Pai. Eu sou teu Pai. Programa Vida Triunfante da Assembleia de Deus da Serra Oriental. Continue ligado para você ter a certeza de estar sempre bem informado, porque vem aí as notícias do programa. De segunda a sexta-feira, no nosso templo, Assembleia de Deus da Serra Oriental, convidamos você para a oração ao meio-dia. Você que gosta de orar, você pode fazer parte deste exército de irmãos e irmãs que estão em oração diariamente, sempre começando ao meio-dia até 13h. Seja o nosso convidado especial, sinta-se convidado diariamente. Teremos o maior prazer em lhe receber e que você faça parte desta bênção diária que Deus sempre tem para todos nós. Atenção! O projeto Ide Pregai não pode parar. Você que ama a Deus de verdade está sendo convidado para participar deste grande projeto que tem o seu começo, que foi ordenado por Jesus quando ele disse: ide e pregai. Participe deste grande projeto Ide e Pregai, contribuindo mensalmente com apenas R$10 para que esta ordem de Jesus seja cumprida por todos nós. Tenho certeza absoluta que Deus vai lhe recompensar poderosamente.
E para você que vai participar deste brilhante projeto, você anota agora aí o número da conta bancária da nossa igreja, Assembleia de Deus da Serra Oriental, agência 0949 dígito 0, agência do Banco do Brasil, e a conta corrente número 36974 dígito 8. Você também tem a oportunidade de enviar um Pix. Agora você anota o número, a chave Pix 17 837 305 0001 dígito 55 e participe. Você será grandemente abençoado pelo Senhor Jesus Cristo, o dono desta obra, o dono deste projeto e de pregar. Momento de meditação. Deus vai falar conosco através da sua infalível palavra. Prepare o seu coração, porque está chegando a hora da verdade. Com o pastor Jairo Freitas. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Meus caríssimos irmãos, meus amigos, chegamos ao momento mais importante do programa, a hora da verdade. E a verdade de hoje está na carta aos Romanos, capítulo 12, apenas o versículo de número 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Muito bem, meus irmãos, meus amigos, estamos diante de um texto bíblico que é um mandamento imperativo, negativo. E não vos conformeis com este mundo. É a primeira parte do versículo. Vamos dividir aqui em 3 partes. E não vos conformeis com este mundo. É uma ordem de Deus. É um mandamento de Deus. O que significa não se conformar com o mundo? Deus, amigo, está dizendo para mim e para você que Ele não quer que nós vivamos como o mundo vive. O mundo vive aí na mentira, no roubo, na corrupção, na feitiçaria, na idolatria. Não é verdade? Então Deus não quer isso para nenhum de nós. É este o sentido desta palavra. E não vos conformeis. Quer dizer, nós não podemos imitar o mundo. Pelo contrário, o apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós temos que imitar Cristo Jesus. Esta que é a grande verdade. Em segundo lugar, a ordem continua: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Uma outra tradução diz assim: pela renovação da vossa mente. Por que a mente? Porque é exatamente na nossa mente que está o campo de batalha. É na mente do ser humano que Satanás age, que Satanás propõe os seus pensamentos. É na mente do homem, através do homem, que vêm as propostas. E cabe ao ser humano decidir. Por isso é que está escrito aqui: mas transformai-vos. A decisão de se transformar, amigo, é minha, é sua. Deus transforma quando o homem quer ser transformado. Deus não obriga ninguém a se transformar. É por isso que o Evangelho está sendo pregado diariamente.
Há uma emissora de rádio que você pode sintonizá-la via internet, pregação 24 horas. Veja bem, amigo. É mensagem de hora em hora. Pastores diferentes, estilos diferentes e até doutrinas diferentes, que é para você tomar conhecimento de todo o espectro doutrinário. É muito importante. Por isso que é necessário a gente conhecer a Bíblia para não ser enganado. Porque eu mesmo já ouvi nesta emissora mensagens que é igual espinha de tambaqui, tem que saber tirá-la. Senão, se uma espinha de tambaqui passar na garganta, pode encomendar o palitózinho de madeira, porque o negócio é difícil. Então, hoje, graças a Deus pelos meios de comunicação, graças a Deus pelas plataformas digitais, é uma bênção. Mas só que a gente tem que saber o que está ouvindo. Tem que ter discernimento. Tem que ter conhecimento. Para não ser levado por todo o vento de doutrina. Porque os falsos mestres, os falsos profetas, eles estão por aí. Jesus já falava a respeito deles, que nos últimos dias apareceriam falsos mestres, falsos profetas, que enganariam a muitos e, se possível, até os escolhidos. Então vamos voltar aqui para o versículo. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Esta partícula, vós. Mas transformai, tracinho, vós. Pela renovação da vossa mente ou do vosso entendimento. O nosso entendimento é mudado a partir do momento em que nós ouvimos a pregação do Evangelho e o aceitamos. Porque às vezes a pessoa ouve a pregação do Evangelho, como muitos, como milhares estão ouvindo o programa Vida Triunfante neste momento. Mas muitos ouvem, mas não dão crédito. Mas Jesus, lá no capítulo 7 de São Mateus, ele fala algo interessante. Quem ouve a minha palavra e não pratica, Jesus disse, é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre areia. O que acontece quando alguém constrói uma casa sobre areia? Vem o vento, vem a enxurrada e leva aquela casa. Por quê? Porque ela não tem alicerce. Ela foi construída simplesmente sobre a areia. Jesus comparou. Ainda disse que este homem que faz isso é um homem insensato, é um homem louco. Por isso, meu prezado amigo, não basta apenas ouvir. Ouvir é importante, é. Mas o mais importante é colocar em prática as coisas boas que a gente ouve através da pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Por isso está aqui o conselho. É um imperativo. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Esta renovação vem quando a gente crê. Porque o crer vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E em terceiro lugar, para fechar a mensagem, diz aqui, para que experimenteis, já é o objetivo, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus, sabe qual é, amigo? Está lá na carta de Paulo a Timóteo, lá no capítulo 2. A vontade de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. É, amigo, é esta a vontade de Deus para a humanidade. É esta a vontade de Deus para você que me ouve nesta tarde.
Também está escrito, lá na primeira epístola de Pedro, que a vontade de Deus é que nenhum de nós se perca. Muito pelo contrário, Ele quer que todos nós nos arrependamos dos nossos pecados. Por quê, amigo? Porque todo ser humano é um pecador. Não tem bom, não. A Bíblia diz na carta aos Romanos, no capítulo 6 e o versículo 23, que todos pecaram. Todos. Não tem bom, não. Todos. Todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Romanos 3, 23. O 6, 23 diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Está dando para você perceber, amigo, que a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é perfeita, a vontade de Deus é agradável. É por isso que Ele não quer perder ninguém. No entanto, há um detalhe interessante. Deus, amigo, não obriga ninguém a crer nele, a aceitar o que Ele fala. Não. Por que, pastor, é assim? Porque quando Deus criou o homem, amigo, Deus criou o homem com liberdade de escolha. E para esta liberdade de escolha chama-se livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Lamentavelmente, as pessoas usam o livre-arbítrio para fazer o mal. Infelizmente é assim. As pessoas usam a liberdade para viver uma vida de pecado. E quando a pessoa decide viver uma vida de pecado, aí ele já está fora da vontade de Deus. Foi o que aconteceu com Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Foram os primeiros a viver fora da vontade de Deus. Toda a humanidade paga aquela atitude impensada dos nossos primeiros pais. Todos nós pagamos. Por quê? Porque todos nós somos herdeiros de Adão, somos descendentes de Adão e por isso todos pecaram. E por isso todos, por natureza está escrito, todos nós somos, por natureza, filhos da ira. Mas, por isso que Jesus Cristo veio. Para que nós tomemos a decisão de nos transformar, à medida que nós damos crédito à pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Nós conhecemos a história de vários personagens bíblicos que se deram muito mal porque não levaram a sério o que Deus falou, viveram fora da vontade de Deus. Vou citar apenas aqui alguns. Caim, por exemplo. Caim matou Abel, por quê? Porque não levou a sério as orientações de Deus para aquele tempo. Também nós podemos falar dos contemporâneos de Noé. Todos eles pereceram no dilúvio. Por quê? Também porque ouviram a mensagem de Deus dada através de Noé. Noé passou 100 anos pregando, mas eles não deram crédito à pregação de Noé. Veio o dilúvio e todos morreram, com exceção da família de Noé. Então nós temos vários exemplos bíblicos que comprovam que é importante a gente viver fazendo a vontade de Deus aqui na terra. Mas alguém que está me ouvindo nesta tarde pode fazer a seguinte pergunta: como é que eu sei se eu estou fazendo a vontade de Deus ou não? Amigo, é só você ler a Bíblia. Estude a Bíblia. Porque é exatamente na Bíblia que está escrito o que Deus aprova e o que Ele não aprova. Na Bíblia está escrito o que está certo e o que está errado. Cabe ao ser humano decidir se ele aceita a vontade de Deus na vida dele ou não. Você não é obrigado a aceitar a vontade de Deus.
Não. Mas a Bíblia é clara ao afirmar que a vontade de Deus é boa, que a vontade de Deus é perfeita, que a vontade de Deus é agradável. Abraão, por exemplo, mesmo sendo nosso pai na fé, mas ele andou uma boa parte da sua vida fora da vontade de Deus. Mesmo ele sendo nosso pai na fé, ele desceu para o Egito, foi provado e tomou a decisão de ir para o Egito. O Egito é símbolo do mundo de pecado. Abraão pagou caro por ele ter ido para o Egito. Mas nesta tarde, amigo, você que está ouvindo a palavra de Deus, você pode decidir se você vai viver de acordo com a soberana vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, ou não. A decisão é sua. E se a sua decisão é viver aqui nesta terra para agradar a Deus, eu quero orar por você. Onde quer que você esteja, ore comigo. Porque o Deus que usou o apóstolo Paulo para nos deixar esta linda palavra, é o mesmo que está falando com você nesta tarde através do programa Vida Triunfante. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Oremos. Senhor meu Deus, mais uma vez o teu santo e poderoso evangelho foi pregado. E eu quero agora, meu Senhor, te apresentar aquelas pessoas que ouviram com atenção a tua palavra e que estão decidindo viver aqui nesta terra para fazer a tua vontade. Por estas pessoas eu te peço, perdoa seus pecados, registra os seus nomes no livro da vida e que todas perseverem firmes até o final das suas vidas aqui na face desta terra. Obrigado, meu Rei, meu Senhor, meu Salvador, em nome de Jesus. Amém. Uma boa tarde a todos e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a Ele seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Boa tarde! Seja sal, seja luz, Não vos conformeis. é a ordem de Jesus. Esse é o tempo de mudança e atitude. Seja transformado, hoje Deus te dá virtude. Não vos conformeis. Seja sal, seja luz, Não vos conformeis. é a ordem de Jesus. Esse é o tempo de mudança e atitude. Seja transformado, hoje Deus te dá virtude. Davi era o menor entre os seus irmãos, mas não se acovardou, enfrentou o seu gigante. Esther era uma escrava presa em Babilônia, acreditou num sonho e em rainha se tornou. Moisés era herdeiro do trono do Egito, mas não se conformou, do status abriu mão. João perdeu a vida, mas não se calou. Arrependei-vos, pois já é chegado o reino do Senhor. Não vos conformeis. Seja sal, seja luz, é a ordem de Jesus. Esse é o tempo de mudança e atitude. Seja transformado, hoje Deus te dá virtude. Não vos conformeis. Seja sal, seja